Ele pode parecer sério aqui do meu lado, mas este senhor, ou melhor, este rapaz aqui do meu lado, Gustavo Falcão, está arrasando há alguns anos na pele do seu Jujuba em Cine Hollywood nas noites da Rede Globo. Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo, prazer estar aqui. É um prazer recebê-lo aqui na Caras para falar sobre esse projeto que é o Cine Hollywood e também um pouco dessa sua carreira como ator na TV, no teatro, no cinema, que você tem muita trajetória aí no audiovisual para contar pra gente. E eu queria saber um pouco sobre o seu Jujuba, como que um personagem assim tão caricata, né, é construído e levado de um jeito que cai no divertido de uma forma crítica e cômica ao mesmo tempo. Bom, primeiro foi um convite assim, surpreendente para mim, porque quando a Patrícia Pedrosa, que era a diretora-geral do programa, ela me ligou pessoalmente, disse que o Guel tinha me indicado para esse papel. E eu confesso que quando ela me contou o que era, eu não entendi muito bem, assim, de cara, como é que a gente ia chegar nesse personagem, assim. Eu tenho uma certa trajetória de personagens cômicos, mas eu também tenho personagens muito dramáticos, assim. Aliás, eu comecei a carreira fazendo muito mais personagens dramáticos, mas desde A Máquina ali eu comecei a transitar mais para um universo da comédia, mas sempre dentro do teatro. Então nunca me considerei um ator cômico, assim. Me considerava um ator que podia fazer comédia também. E pelo que eu tinha percebido do projeto, era um projeto realmente de comédia. E um personagem com muitas nuances, mas eu confiei assim, muito no convite que estava sendo feito. Eu tenho isso sempre de confiar muito na direção com quem eu estou trabalhando, se trabalhar muito em parceria. E bom, quando ela começou a falar do time também que ia trabalhar com a gente, eu fiquei muito confortável, eram pessoas que eu admirava muito, tinha o Matheus, a Heloísa Perricet, que eram pessoas com quem eu ia trocar muito. E tinha essa turma que estava vindo do Ceará, que era um fenômeno já de bilheteria no cinema. O Halder, que é o criador do Cine Hollywood, eu já o conhecia, que eu tinha feito em 2010, 2011, um filme espírita chamado As Mães de Chico Xavier, que foi um filme também extraordinário, assim, e trabalhei com ele e com o Glauber. Era uma outra região, assim, do Halder, que não é essa região do cômico, né, que ele não só lida muito bem, ele, na verdade, ele é acho que é um criador mesmo de um universo, um criador de uma linguagem, né? Junto com o Edmilson e com aquela turma toda do Ceará, ele meio que inventa, ele inaugura esse universo, que é esse universo desse tipo de um humor rápido, ligeiro, popular, ao mesmo tempo inteligente e crítico, que já vinha lá do Cine Hollywood, já vinha do Cine Hollywood filme, né, que eu tô falando, o Shaolin do Sertão e toda essa trajetória que ele já tinha. Então eu acho que o Jujuba ele nasce um pouco dessa amálgama que é esse humor muito popular assim e esse espírito de trupe que essa turma lá do Ceará trouxe, juntando um pouco com essa pegada de televisão que eu acho que bebe um pouco do Alto da Compadecida, um pouco do Guel Arraes, um pouco de Ariano, enfim, tem muito da raiz brasileira, assim, tudo ali meio misturado, né? E aí a gente fez um trabalho de preparação com o Hugo Pozzolo também, daqui de São Paulo, do Parlapatões, que veio trazer um pouco dessa comicidade, desses clowns que a gente tem dentro da gente. E aí a gente foi montando, assim, aos pouquinhos a gente foi chegando nesse lugar do Jujuba, que começa como um assessor do prefeito. Assessor, seu Olegário. Do Olegário, que é o personagem do Matheus. E ele começa muito assessor mesmo, assim, ele tá numa espécie de... é quase um acessório mesmo, inicialmente do Olegário. O que é todo um estereótipo da proposta do cenário, né? Exatamente. Quando a gente fala, né? Tipo, cidade pequena, interior do Brasil, né? O que tem que ter? Uma praça, uma prefeitura e um cinema. Exatamente. São quase que os três poderes, né? Das cidades brasileiras, assim, e é isso, ele nasce como esse acessório, assim, como esse contraponto ali, às vezes meio consciência do Olegário, às vezes meio um Escada, um personagem, né, meio uma dupla de palhaços, assim, ele fazia muito, levantava essa bola pro Olegário, até que da primeira para a segunda temporada tem uma virada dentro do jogo político da cidade, a Socorro é eleita prefeita, porque o Olegário fez tanta falcatrua lá que fica impossibilitado. E o Jujuba, para surpresa de todo mundo, inclusive minha, ele larga o Olegário
politicamente, não afetivamente, mas politicamente ele larga o legado para ficar com o Socorro. Ou seja, ele também é um personagem aficionado pelo poder. Né? Que é uma coisa que acontece aí em grandes centros e também no interior do Brasil. Totalmente. E isso tem na ficção, não é de hoje, né? Isso já foi pano no horário nobre, tempos de Dias Gomes, né? A maior audiência das telenovelas, como Roque Santeiro, bebia de fontes como essa, e a gente vê que hoje, 30, 40 anos depois, a televisão ainda explora. Só que eu acho que hoje, com uma estética que Cine Hollywood trouxe, diferente daquele populacho, eu acho que tem uma coisa maior, assim, né? E qual que é, pra você, o maior diferencial artístico de Cine Hollywood? Eu acho que juntar um pouco esse apelo popular, assim, popular no melhor sentido, que é popular no sentido de falar com o povo, assim, sem querer ir para um lugar intelectualizado demais, mas ao mesmo tempo falar de temas que são muito sofisticados. Que são sofisticados no sentido de que interferem na vida de todo mundo. Mas, pode parecer paradoxal, mas eu não acredito que seja mesmo, e essa sofisticação está dentro de todas as pessoas. Assim, eu estou estudando um pintor pernambucano lá, o Cícero Dias, que foi um cara que fez um sucesso tremendo, assim, mas grande mesmo. Ele é pouco conhecido no Brasil, curiosamente, até em Pernambuco ele é pouco conhecido, apesar dos pernambucanos serem muito afeitos a conhecer a sua história, os seus heróis, assim, suas grandes personalidades. A gente tem uma ligação lá em Pernambuco muito próxima com a nossa história, com a nossa cultura. Mesmo lá o Cícero não é reconhecido pelo tamanho que ele tem, assim. Ele foi para a Europa e fez sucesso, não sei se nem posso usar essa palavra, mas ele convivia com artistas como Picasso, como Dalí. Ele fez parte daquele movimento dos anos 30, 40 na Europa e era um cara muito reconhecido. E ele era um cara que rompia com todas as estruturas, essas estruturas assim, que queriam determinar que a obra erudita era para poucos. Ele achava que não. E o Ariano Suassuna era outro cara que defendia muito isso. Ele defendia que toda obra, assim, o movimento armorial nasce exatamente desse encontro do popular com o erudito. E os próprios Shakespeare também já fazia isso. Então, na verdade, nem é uma grande novidade, né? Ele escrevia também para... Eu acho que, sem querer comparar, obviamente, mas assim, eu acho que o cine tem essa grande virtude de falar de temas assim que eu vejo todo mundo se identifica em algum lugar, tem uma leitura que de alguma maneira impacta na sua vida, independente de classe social, independente de região do Brasil em que você mora. Então acho que ele tem essa abrangência. E na linguagem ele é muito popular, então é muito acessível também, né? Ele vai nesse lugar de fazer as pessoas, mesmo quando tem um assunto que é mais doloroso ou mais complexo, mas ele usa a comédia para fazer para desabrochar esse sentimento de uma forma gostosa dentro das pessoas. Entendo. Mas, ao mesmo tempo, também eu acho que existe essa necessidade da gente usar a arte, especialmente a arte da televisão, que hoje é a mais acessível em termos de audiência em massa, né? Pra gente não só discutir, mas também inserir a arte nordestina, né? É como você fala, independente de região, mas acho que também tem aquela questão. E a televisão, especialmente a Rede Globo, tem feito muito isso nos últimos anos. A gente viu aí, né, ano passado, por exemplo, Mar do Sertão, que foi a novela das 6, que teve 70% do elenco nordestino. Teve a primeira vez que sotaques se misturaram longe do estereótipo. Isso foi um trabalho que foi elogiado até fora do país, tal. E eu acho que isso é importante e Cine Hollywood também faz isso. Você é recifense e convive com grande parte do elenco que também é nordestino, né? Tem toda essa turma do Ceará, né? O Edmilson, o Haroldo, o Carri, a Solange, que são lá do Ceará. O Frank, que faz o delegado, é baiano, um grande ator da Bahia. O Cacá Carvalho, que faz o padre, é paraense. Matheus é daqui de São Paulo. Lolo é carioca, mas morou na Bahia há um tempo. Então eu acho que tem um pouco essa cara mesmo de... Tem vários... O Stepan, que faz o governador, é de Goiás. Mas então... o Stepan tem licença. O Stepan, na verdade, é uma entidade, né? De todos os lugares. O Stepan tem né? licença. Mas então você vê que tem uma coxa de... É essa coxa de retalhos que é o Brasil. Também acho que também é um outro
é um outro ponto que é interessante, assim, que eu acho que acaba sendo um ponto positivo do cine, né? Que é essa... E esse nome, né? Hollywood, com U, né? Hollywood, né? Que faz também uma certa subversão, né? A essa coisa que a gente tem com os Estados Unidos, com esse sistema de Hollywood e tal. E é esse cara do interior do Ceará que quer quer contar as histórias dele, assim. Isso é tão, ao mesmo tempo... É imenso, né? Tem uma imensidão ali, mas também é muito simples, né? É um cara só que quer contar as suas histórias. E é um pouco a luta de todos nós, artistas do Brasil, assim, que queremos também que as histórias da gente sejam ouvidas. E nesse sentido, acho que tem muito a ver com o que você falou, assim, de ser uma história que acho que perpassa um pouco, assim, o Brasil inteiro, né? Assim. Me soa como um contraponto de Bye Bye Brasil, né? Exatamente. E tem a ver com o Bem Amado, que você também falou do Bem Amado. Assim, o prefeito Olegário e o Jujuba são referência direta ao Bem Amado e ao Odisseu Borboleta. Então, acho que tem todas essas camadas, esses assuntos assim que fazem o cine ter essa... E eu também acho que o Brasil entrou, acho que é um movimento, talvez esteja acontecendo também em outros lugares do mundo, mas no Brasil isso é muito, eu acho que é muito perceptível, que é essa urgência da gente começar a se ver, a se enxergar com essa pluralidade. Assim, a gente não está cabendo mais assim, na percepção, eu acho, das pessoas, se verem sendo representados de uma forma caricata, assim. Então o que a gente pode chamar também de representatividade, sim, é importante nesse sentido, porque você vai ver as novelas agora com um protagonismo negro muito maior, né? Porque a gente é um país onde a maior parte da população é negra. Então, você vai fazer uma produção no Nordeste, é importante que se tenha atores de lá, inclusive para trazer uma certa, né, essa ideia desse pertencimento mesmo. Por mais que você tenha o Matheus, a Lolo e tal, mas nasce um pouco desse câmbio, assim, né, desse intercâmbio, assim, dessa fusão, né? A gente poder ler e beber também de outros lugares para que a maneira de contar seja mais original mesmo. Maravilha. E Gustavo Falcão tá na televisão, mas começou no teatro, assim como muita gente que a gente assiste aí diariamente, né? Começou lá em Recife ainda e parece que essa paixão veio de família, não foi? Conta um pouco pra gente aí. Tá no sangue esse sobrenome aí, Falcão, já tá enraizado na arte. O João Falcão, que é um diretor de teatro, trabalhou muito com televisão, é irmão do meu pai. Ele começou a fazer teatro, acho que no começo dos anos 80, lá em Recife. Era muito conhecido. Eu não pensava em fazer teatro nos anos 90, no começo dos anos 90, começou aquela coisa de vestibular, naquela época tinha vestibular, você tinha que escolher uma... E fazer teatro não passava muito pela minha cabeça, assim, mas... tanto que eu fiz vestibular publicidade, entrei no curso de publicidade, e enquanto eu estava esperando começar o curso, que começava lá em agosto, era a segunda entrada, só começava eu fui assistir a minha irmã fazendo teatro, no colégio que a gente estudava, e aí achei aquilo legal e tal, e comecei a fazer teatro ali, comecei a praticar no colégio. E me lembro que quando eu fiz a primeira peça, assim, que eu subi no palco a primeira vez, fiquei completamente apaixonado. Mas foi muito interessante, porque assim, eu convivi muito pouco com o João. Quando eu comecei a fazer teatro, ele já tinha ido para o Rio. Mas ele meio que, de certa maneira, criou uma espécie de permissão, assim, pra gente, né? Ele meio que abriu caminhos, assim, dentro da família da gente, porque ele foi pioneiro, assim. Depois a minha irmã foi fazer teatro, também se tornou cantora, Seu irmão também é cineasta, né? Meu irmão é cineasta. Aliás, a gente está tentando trazer aqui para São Paulo o primeiro longa-metragem de ficção dele. Ele já tem alguns longas de documentais, assim, e já fez curtas de ficção, mas a gente rodou uns 3 anos o primeiro longa de ficção dele, fizemos agora no Rio de Janeiro e agora vamos tentar trazer para cá, para São Paulo. Então, ele meio que abriu acho que batizou, uma vocação que estava dentro da nossa família ali, mas ele, eu acho que criou sabe, esse abri-alas, assim. Ele foi meio esse Exu, assim, que abriu os caminhos para a gente poder dar permissão para a gente poder entrar toda essa geração que veio depois. E isso você está falando dos anos 90. E de lá para cá
a maior parte da sua carreira foi dedicada ao teatro e ao cinema, né? Isso foi uma coisa assim que os caminhos foram te levando ou era a sua escolha mesmo, a sua paixão, né? Por que fazer arte no cinema e nos palcos? Foi o caminho natural, assim, em 96, 95, quando eu estreiei minha primeira peça profissional, não havia muito uma produção audiovisual em Recife. E eu não tinha muito plano de sair de lá também. Realmente, esse horizonte que hoje é muito mais aberto, assim, muito mais diversificado, é possível você morar em qualquer parte do Brasil e você vive, vai, trabalha aqui e tal. Todo mundo meio que se conhece, né? Tem uma rede de conexões hoje que você consegue ser visto, assim, encontrado em vários lugares. Apesar também de reconhecer que tem um monte de talentos espalhados pelo Brasil que não estão nesse radar, assim, dos grandes produtores de elenco. Mas para mim aconteceu meio por acaso, assim, porque eu comecei teatro lá em Recife e minha ideia, minha vida seria trabalhar com teatro, fazendo um pouquinho, assim, tinha uma coisa ou outra em televisão, assim, mas era bem pontual, assim, a produção audiovisual lá, naquela época. Até que o João me chamou para fazer a máquina. O teatro primeiro. Com a peça primeiro. E esse papel da máquina, essa pessoa que revezava o papel com Vladimir Brista, Wagner Moura e Lázaro Ramos. Então, uma turminha da pesada. Uma turminha da pesada. E aí a gente, quando vem para o Rio, Rio, São Paulo, a gente deu uma circulada, fez vários festivais. Eu nem tinha muito plano de sair de Recife, assim. Para mim era a ideia, e eu estava vivendo também um drama pessoal, porque eu tinha acabado de perder meu pai num acidente, assim, meses antes da peça estrear. Então eu estava muito confuso, assim, eu não estava conseguindo fazer muitos planos. O João me chama para a peça, obviamente eu vim, fiz. Estava com outra peça lá em Recife, em cartaz, mas a produtora falou, não, vai ser uma grande escola para você, vai viver isso. Eu saí para viver a máquina, fiz as temporadas todas e falei, vai terminar a temporada, eu vou voltar para Recife, continuar a minha vida. Aí o Jorge Fernando é que fez abriu uma janela nova ali na minha vida, porque ele me chama para fazer uma novela. As Filhas da Mãe. As Filhas da Mãe, exatamente. E aí eu saio da peça, acaba a peça em julho, em agosto eu começo a gravar As Filhas da Mãe. Eu falei, bom, então vou esticar mais um pouco essa temporada carioca aqui. Só que aí eu fui ficando, comecei a fazer peça, comecei a fazer teatro. Na época tinha um movimento interessante no teatro e no cinema, principalmente recomeçando, né, que era o momento da retomada. E aí eu fui ficando e fiquei. Aí nessa brincadeira, já estou há 20 e poucos anos lá no Rio. E realmente, com televisão, especificamente, eu comecei a trabalhar mais frequentemente, assim, tem uns 5, 6 anos pra cá. Mas até ali eu fazia muito teatro e cinema mesmo. Entendi. E você também teve uma passagem por novelas bíblicas, na Record também, né? Chegou a fazer O Rico e Lázaro e Gênesis, que também já é um trabalho totalmente diferente, né? O Rico e Lázaro eu fiz uma participação que era para ser bem rápida, assim, acabei gravando quase 3 meses. Mas foi muito interessante também conhecer aquele universo lá da Record. Eles têm uma equipe assim, extraordinária na direção, tem grandes atores também que estão trabalhando lá. Então para mim foi uma experiência muito bacana. E voltar lá com o Gênesis depois foi também bem interessante, porque era uma novela de uma proporção que eu nunca tinha visto nada parecido assim na minha vida. Tanto em tamanho, assim, acho que o elenco tinha mais de 200 pessoas, era uma coisa feita por fases. E eles também sofreram, assim como o Cine Hollywood, também sofreram efeitos da pandemia. Totalmente. Teve um monte de improviso aí. O Gênesis, eu me lembro foi o primeiro trabalho que eu fiz durante eu estava em março, comecei a gravar lá em janeiro de 2020. Em março, quando deu o lockdown, eu estava gravando o Gênesis. E em agosto, quando deu aquela baixada, assim, em agosto de 2020 ainda, que muita gente estava começando a achar que a coisa estava acabando, eu me lembro de voltar para Record, ir lá em Vargem Grande, e eu ia no carro, assim, tremia e chorava dentro do carro, assim, indo gravar, porque a gente estava ainda num momento, assim, de muita incerteza. Porque não tinha nada de vacina, nem se falava ainda de vacina. Então, as pessoas começaram a acreditar, era quase uma aposta, assim, que as coisas estavam melhorando, mas não tinha nenhuma garantia. Então, era um momento muito confuso, assim, muito conturbado. E aí a gente gravou lá, tinham vários protocolos, mas eram protocolos que não eram
completamente testados, assim, então era meio tentativa e erro. Tanto que teve muita gente lá que acabou se contaminando, numa época que não tinha vacina, graças a Deus não aconteceu nada. Mas foi um período difícil, assim, com muita cautela, né? A gente trabalhando, mas, por outro lado, resulta numa obra que eu acho que é muito interessante, porque eles tinham lá um esquema de produção, gente muito talentosa, assim, muito dedicada, trabalhando, e o resultado das cenas me surpreendeu muito positivamente, assim, eles tinham uma boa dramaturgia, Sim. eles tinham grandes atores, assim, fiz grandes parcerias lá com o Ângelo Paz Leme, a turminha da minha família lá, a Flávia, o Paulinho Goulart, uma turma assim incrível, Thaís, Belchior, uma turma super legal, muito gostosa de trabalhar. Entendi. Você também fez não sei se foi uma participação ou se você integrou, uma obra que inclusive está na TV aberta agora, que é Aruanas, né? Que tem uma proposta super visionária também, super bacana do meio ambiente, né? Ela foi lançada no Globoplay, agora eles estão exibindo na TV aberta, né? Aruanas foi um caso assim de um sucesso tremendo. Ela é produzida pela Maria Farinha, que é uma produtora aqui de São Paulo que tem muito um olhar assim para as questões socioambientais. Eles já produziram muito, já produziam muita coisa, né, com esse viés, assim, muito com viés de denúncia, de alerta mesmo, assim, né? E o Aruanas, se não me engano, acho que é o primeiro trabalho maior, assim, sim, de ficção deles. E aí vai para esse caminho também, né? Eles previram uma deputada federal trans, pois que foi feito antes da eleição da Erika Hilton. Exatamente. Teve um trabalho bem visionário. Não, eu acho que eles é um trabalho nesse sentido, assim, muito poderoso, assim, porque ele vai muito em algumas feridas do Brasil que estão completamente abertas, assim. Então, acho que vem num momento muito especial você falar disso através de uma obra de ficção que acho que provoca um outro tipo de receptividade, assim, de apelo, de reflexão. E agora eu acho que estão exibindo a segunda ou terceira temporada, sim, né? Na TV também. E no meio de tudo isso, TV, cinema, sempre sobra aquele projeto para o teatro, né? Os palcos ainda entram na sua agenda. Agora eu tô já há quase 6 anos sem fazer teatro, mas dá uma saudade danada, porque o teatro é o lugar em que eu acho que o ator tem tudo, assim, tudo que ele é, né? Não é nem o que ele precisa só, assim, é o lugar que a gente realmente é batizado de novo, assim, a cada peça acho que a gente meio que renasce, assim, que se reinventa, né? A gente se reencontra de novo com a gente. É um momento assim de certa transcendência assim para o ator, né? Agora eu estou há muito tempo sem fazer, estou já morrendo de saudade, tem vários projetos assim para sair. A gente passou por um período em que tudo ficou meio paralisado, assim, não só por conta de pandemia, mas também por conta de políticas culturais que foram muito, né, ficou tudo meio encalacrado ali. Mas agora eu acho que todo o movimento cultural ele está voltando com uma força, assim, acho que com uma vontade assim, diferente, né? Então, espero que em breve aí eu possa estar fazendo, porque estou com vários projetos também de audiovisual para acontecer, mas né, o teatro é vital, assim. E o seu Jujuba deve ficar na TV agora em 2023 até quando? A gente está terminando agora a exibição na TV aberta, mas tudo vai para o Globoplay imediatamente, né? Acho que ou logo depois que é exibido na TV aberta. Já está lá, já está lá, né? Todos os episódios, estão as 3 temporadas lá. Eu convido para quem não assistiu ainda assistiu Aruanas também no Globoplay. Tá lá nos streams, todos os produtos estão disponíveis. E vamos agora ver se vai vir aí uma 4ª, 5ª temporada. A gente estava até aqui conversando antes, eu falei para ele que eu acho que Cine Hollywood tem tudo para ganhar 4ª, 5ª, virar a nova grande família aí do momento e ficar um espaço cativo aí. Tomara, porque eu acho que muitas outras temporadas. E é um espaço de você criar, além de tudo que a gente já falou, assim, né? Você ter dentro da televisão um espaço dessa poética do realismo mágico, que eu acho que tem muito a ver com a gente, assim. Super. Brasileiro, o povo latino-americano é muito inventivo, então não à toa a gente tem uma tradição, né, de realismo mágico que é como Dias Gomes, que a gente citou, Ariano, e tantas
tantos outros grandes autores e autoras. As maiores audiências de telenovelas são de realismo. Saramandaia, Não tem como. Pois é. Então acho que a gente continuar tendo esse espaço de invencionices, assim, de muita alegria, assim, desse olhar amoroso e criativo, assim, né, para o que é ser o Brasil, né, um pouco, assim, viver esse lugar dessa efervescência louca, maldita e abençoada ao mesmo tempo, né? Maravilha, então. Gustavo, muito obrigado aí por trazer essa conversa, falar de Cine Hollywood, falar da sua carreira, falar de arte brasileira. A gente agradece aqui, a Cara está sempre aberta para a gente falar de TV, de talentos, de atores desse país que a gente tanto gosta. A gente agradece mais uma vez e deseja aí vida longa para a arte, para Cine Hollywood, para Gustavo Falcão. Obrigado. Obrigado, gente.